coração de São Joaquim, na emblemática Praça João Ribeiro, ergue-se uma das construções mais marcantes da cidade, a Igreja Matriz. Majestosa e imponente, ela carrega em suas paredes de basalto não apenas a solidez da rocha, mas também a história, a fé e a dedicação de uma comunidade. O basalto, uma rocha de origem vulcânica, escura e de textura fina, foi extraído das colinas próximas e transportado em carros de boi, num esforço coletivo que se estendeu de 1918 a 1935. Cada pedra meticulosamente encaixada conta um capítulo da trajetória de um povo que encontrou na construção deste templo uma forma de expressar sua devoção e identidade. Eu me chamo Estela, sou museóloga, trabalho com museu histórico. A nossa igreja matriz ela foi começada a construir na década de 20 e ficou parada por um bom tempo, sendo terminada na década de 30. Não tem registro do tempo em que ela ficou parada. Nós tivemos a primeira igreja, a primeira capelinha que nós tivemos aqui em São Joaquim, foi na Praça Cesário Amarante, que foi mandada construída pelo nosso grande fundador, Manuel Joaquim Pinto. Era uma capelinha bem pequena, que só havia alguns retratos de santos e um banco único, e ao lado teria sido um cemitério. Saindo dali, ela passou para ser uma capela maior, de maior porte, construída ao lado esquerdo de quem está na frente da nossa atual igreja matriz, e ficou por um longo tempo até ser construída a nossa matriz. Ela foi construída aos poucos, para o tempo, pedras todas feitas de basalto, que é uma pedra natural, retirada aos arredores da nossa cidade de São Joaquim, do nosso município, puxada por Zorra e por escravos da época. Como nós tivemos o Monsenhor Blévio aqui, ele ajudou no término da nossa igreja, mas não com o feitio na construção dela, mas com as últimas partes, que seriam bancos, altares, santos. Então, como a gente diz, são com as pequenas últimas partes da nossa igreja matriz, né? Os bancos todos foram doados, foram também... O que nós temos na nossa igreja foram feitos, na época, eles fizeram muitas festas, festivais, festinhas de músicas, tivemos quitandas, venda de doces para a construção da igreja, foi arrecadado dinheiro do povo. Então, a nossa igreja matriz hoje, ela tem pelo povo, porque foi eles que ajudaram a construir, foi feito por nossos jaquinenses. Vindo pedreiros de fora, vieram o seu Pampilho e Fontanella, vieram pessoas de fora para fazer, porque na época nós não tínhamos essa demanda e não tínhamos uma mão para que fizesse, um pedreiro para que fizesse essa grande obra, que é a nossa igreja, e referência no mundo inteiro, e referência principalmente no Brasil, uma das primeiras igrejas a ser construída toda em pedra basalto. Uma pedra lisa, difícil corte, que não é para qualquer pessoa que possa fazer e trabalhar nela. Como nós aqui no museu nós temos dessa pedra basalto, nós temos esculturas aqui expostas, como na igreja matriz vocês vão ver do começo ao fim, ela é toda em pedra, e por dentro ela vem revestida por dentro com tijolos. Todo mundo a gente tem fotos aqui, que nós temos um grande cerco fotográficos aqui no museu, desde a primeira colocação da pedra, da primeira pedra colocada na nossa igreja matriz. Ela tem o padre em cima, temos o pedreiro, temos partes que aparecem na parte de trás, sendo feita a primeira torre, a segunda torre. Nós tínhamos também algumas mudanças nela. Então, eu tenho uns escritos aqui por Galete da Silva, ele colocou que a nossa igreja ela não saiu bem totalmente como era para ser projetada. Ela era para ser como duas coroas na parte de cima e não foram feitas. Tem uma espécie na ponta da igreja, nas torres, tem um tipo de uma coroa, mas não é a nossa coroa, a coroa de Nossa Senhora, de Maria, de Nossa Senhora do Rosário. Então ela não foi feita essas coroas, né? Ela tem uma espécie de uma coroa, mas não como era para serem feitas. Hoje ela é toda feita com madeirinho na parte de baixo, na parte de cima foi tudo concretada, né? E foi toda restaurada. Então é isso que a nossa igreja matriz hoje representa para nós, uma das melhores igrejas do Brasil, por sendo toda em pedra. Outra coisa bem interessante, tanto que a nossa igreja até hoje, alguma parte ela ainda é de zinco a cobertura dela.
né, que era que antigamente se usava o zinco. Também vieram as esculturas, que foi feito por um arquiteto também italiano, e qual não sabíamos o nome dele. Não tem assim, ele chegou, daí acabou ficando doente e voltando para o seu local de origem, né, que foram feitas todas aquelas estátuas grandes que temos ao redor da igreja, né, que são bem lindas, e que estão até hoje e que nunca foram até restauradas, até onde eu sei, elas nunca foram restauradas. Hoje a nossa igreja está bem diferente. Nós tínhamos na frente, a gente tinha a frente, era com móveis antigos, móveis todos coloniais, hoje são mais atuais hoje também. A nossa via sacra também foi restaurada também, né? E assim, cada via sacra que nós temos lá dentro, cada quadro daquele foi doado por uma família jaquinense. Tá? Todas elas, cada um foi doado por uma, como os bancos também. Os bancos que nós tínhamos antigamente, ele vinha o nome na lateral nos bancos dizendo de que família era. O altar-mor, ele foi doado por famílias jaquinenses também, foi doação de famílias jaquinenses. Os altares de cada lado que nós temos, um à direita e outro à esquerda, aquele ali foram doados por paróquias e por igrejas de fora de São Joaquim, Lages, né? Uma delas. Fica difícil você falar da igreja, sabe? Porque é maravilhosa, ela é magnífica, ela tem tudo. Você chega na frente dela, você vê todos os turistas que vêm aqui que se deparam com ela e vê uma igreja totalmente, 100% por fora, principalmente construída em pedra, que foram tudo com argamassas, ela não era cimento. Era uma argamassa feita só de areia, de um pó, que elas eram postas uma à outra. E até hoje ela está inteira. Tantos ventos que já se passaram por São Joaquim e ela sempre ficou intacta. Então acho que é uma coisa que todos nós vamos e ela vai ficar ali, sempre olhando por nós. Maria, que é onde representa as duas torres da igreja. A igreja é um templo de fé e devoção, onde as pessoas elevam sua fé e criam seus vínculos, uma vida inteira dedicada à religião e à devoção. Eu sou Terezinha Pereira Matos, eu frequento bastante a igreja, né? E fui batizada já aqui, e sou natural de São Joaquim, então, da igreja matriz aqui, eu pouco sei dizer assim, mas a primeira comunhão foi feita aqui, então a gente sempre participou de todas as atuações religiosas, né? Então ela serve para acolher como santuário, para nós virmos participar dos sacramentos eucarísticos e das obras de caridades, né? Eu já fui da pastoral carcerária, eu já fui membro da pastoral dos ministros, da pastoral da criança sou agora, da pastoral da liturgia, da pastoral do Sagrado Coração de Jesus. Então são coisas assim que a minha fé tem muita, acho que desde o batismo, e também transmitido pelos meus pais, porque eles tiveram assim muitas dificuldades na vida, né? Muitos obstáculos e nunca desistiram, porque sempre acreditaram que caminhando ao lado de Jesus, que Ele está sempre nos protegendo. A gente sente um orgulho bastante, né? Porque é uma realidade muito positiva, né? Então é bem orgulhoso a gente participar dessa igreja. É um ambiente muito que acolhe as pessoas, né? Um ambiente muito bom. A igreja de São Joaquim já passou por vários processos que sempre deixam ela ainda mais bela,
descobrindo e criando locais especiais para fé e devoção. Bom, meu nome é Luz Marina Vamerlate Dutra, né? Eu sou casada com Wilson Dutra, moro em São Joaquim, tenho 2 filhos e o meu maior prazer da minha vida, que eu sempre digo, foi trabalhar nessa igreja, né? Onde tive um trabalho assim de excelência, com pessoas maravilhosas. Até inclusive quero oferecer essa entrevista para o meu amigo Elso Tucci, né, que trabalhou divinamente nessa igreja. Foi um projeto praticamente dele, sendo que quem era o coordenador na época, o pároco na cidade, era o padre Dorli. Tinha comissão, né, de trabalhos, que eu vou citar alguns nomes que eu lembro, que na época o prefeito era o Teio, daí tinha a engenheira que era a Regiane César, trabalhava o Bertinho Briguente, o Assis, a Alcira, e eu entrei nesse projeto como restauradora, que é a minha profissão, né? Trabalhei muitos anos com restaurações e também sou especializada em Bauer Malerai. Então essa é a minha profissão, que já estou encerrando, né? Mas que onde foi o meu maior prazer de vida realmente foi trabalhar nessa igreja. Quando a gente entrou para reformar a igreja, porque a nossa igreja na realidade ela não foi restaurada, né? Algumas coisas sim, porque como a nossa igreja não é tombada, então ela teve trabalhos de restaurações e de reforma, onde deu para fazer coisas que nem estavam no projeto, né? Por não ser tombada. E deixar assim também ressaltar de que o projeto de restaurações e reforma não foi concluído, não foi terminado, né, devido à saída do padre Dorli, que daí ele saiu de pároco da nossa igreja e daí encerrou-se a reforma. Mas o que a gente fez foi com bastante êxito, acredito, né, então assim, ó, eu comecei com o meu trabalho, foi restaurando os altares, as vias sacras, né? Foi um projeto que eu trabalhei aqui, começou em 2002, eu trabalhei até 2003, foi 1 ano e meio, eu aqui dentro da igreja, inclusive eu era a única mulher. Tive uma parceira, que era minha aluna, que eles moravam aqui em São Joaquim na época, o marido dela trabalhava no Banco do Brasil, a Rode, então ela trabalhou comigo 6 meses, né, e eu já dando uma aula para ela de restaurações. Ela foi uma aluna minha aqui dentro, e me ajudou nesse projeto. Então meu trabalho foi os altares, a via sacra, e no decorrer do tempo eu comecei a participar de toda a reforma da igreja. Inclusive aqui nesse ambiente onde a gente está, isso aqui era um depósito na igreja, isso aqui era um depósito. Então na época o padre Dorli daí foi viajar, né? Ele tinha ido fazer um passeio na Europa e deixou eu e o Elso Tucci coordenando essa parte aqui da igreja. E um dia entrei aqui dentro, aqui nesse espaço, e peguei um martelo e comecei a bater na parede para sentir o que tinha atrás, porque até o momento tu não sabia, a gente sabia que a nossa igreja era de pedra, mas tu não sabia até que altura, até que ponto era de pedra, né? Então eu comecei a bater nas paredes e pelo som do martelo a gente foi descobrindo o que era pedra e o que era tijolo. Daí fiz uma proposta para o Elso. Elso, já que nós dois estamos aqui dentro, eu sou a responsável pela entrada e saída aqui da igreja, eu que tenho a chave, vamos fazer uma loucura sem permissão de ninguém. Fui batendo na parede, vendo o som e fui te descascando, né? Aquele reboco foi onde foram surgindo as pedras, os tijolos. Daí a gente foi se encantando, se encantando. Daí disse, não, se não der certo, depois a gente reboca tudo de novo, né? Que também estava precisando, né? Se fosse o caso de rebocar as paredes por dentro. Descobrimos essa obra aqui, inclusive aqui onde atrás, aqui onde tem o coração. Isso aqui já tinha, aqui eram prateleiras, que era um depósito. O Elso Tucci fez esse coração de pedra e inclusive essa porta desse coração aqui, ela é a original do altar. Tá? Aqui está no altar hoje, até foi uma doação do Cezinha Marturano,
né? Porque quando eu fui para restaurar os altares, eu disse que eu restauraria mas eu tinha uma proposta. O altar tinha que voltar para o lugar dele, porque até o momento eles tinham tirado, porque antigamente rezava-se a missa de costa, então o altar ficava, né, no altar-mor, então eles retiraram e fizeram uma placa lá, e não tinha como tu fazer, não tinha processo nenhum que tu fizesse alguma coisa que desse certo com o altar. Daí falei para a equipe de que o altar voltaria para o lugar dele, né? Então ele voltou, e na retirada dessa porta, é só observarem que no altar, ali no altar-mor, os mesmos desenhos que tem embaixo, eu mandei fazer a porta igual e pintei igual. E então isso foi doação do Cezinha. E assim, a igreja teve muitas doações, teve várias, os bancos e, enfim, muitas coisas. Foi tudo muito bem estudado, né? A minha parte quanto a do Elcio. Então eu tive participação nos vitrais da igreja, né? Na escolha dos desenhos, o vitral lá da entrada, lá na frente, ele foi restaurado, que era o único vitral que tinha na igreja na época. Ele foi restaurado, foi para São Paulo, restauraram tudo direitinho, e os outros todos foram que não tinha vitrais na igreja, era só aquele principal. Foi um desafio, porque assim, eu nunca tinha, meu Deus, assim, simplesmente nos entregaram um trabalho. E até agradeço ao Padre Dorli, assim, a confiança que ele teve em mim, de ele chegar e dizer assim: Marina, eu entrego para você, né? Confio em você, confio no Elcio Tucci, que daí ali a pia batismal, né, que ele fez o coração, e a santa, né, que é a Nossa Senhora da Serra, que está ali na rua, mais aquele monumento ali na rua. Então, tudo isso nós dois, assim, tudo em conjunto nós dois. Essa gravação que ele fez aqui nas pedras, que conta a história da igreja, da restauração, isso aqui ele demorou muito para fazer. Você olha, você não diz, mas ele demorou muito. Tu veja bem, tantas pedras, tudo gravado letrinha por letrinha. Isso aí foi uma dedicação dele, assim, que eu me emocionava de vê-lo fazer isso aí, né? Quantas vezes eu entrei aqui e chorei aqui dentro de ver a dedicação daquele homem em gravar isso nas pedras para eternizar, porque a nossa igreja, ela é eterna, né? Isso aqui, vem gente, vai gente, e vem padre, e sai padre, e a igreja, ela é eterna mesmo, pelo produto de que ela foi confeccionada, que ela foi feita, é a pedra, é a nossa pedra. O que acontecia? Eu subia de manhã, o meu radinho já ficava lá em cima, que eu ficava escutando rádio, e levava o meu café, eu levava o meu lanche. Então eu subia às 8 horas da manhã, eu só descia ao meio-dia porque eu tinha muito medo, porque as escadas balançavam muito. Sempre tinha alguém ali, um funcionário aqui me ajudando a segurar a escada, mas eu tinha muito medo. E saía ao meio-dia, ia para casa, à 1h30 retornava, saía 6h30, 7 horas da noite, cansei de ficar aqui dentro dessa igreja sozinha, trabalhando, fechada aqui dentro. Aqui eu fazia reflexões da minha vida, aqui eu fazia minhas orações, assim, pedindo até pelo povo jaquinense que assim, da grandiosidade que a gente tem aqui, que cultivassem, que olhassem para essa igreja assim, com o mesmo amor que eu estava aprendendo a olhar. Porque depois que tu vê os detalhes, que tu vê, que tu sente aquilo ali, que tu sente o amor, é o que tu quer para São Joaquim, né? Que volte as histórias, que o pessoal reconheça o trabalho que foi feito nessa igreja, que ainda não foi concluído. Eu tive o prazer de ver o projeto original da igreja, que as nossas torres, elas não foram terminadas, né? Se bem que eu gosto delas como elas estão, né? Ela foi feita assim, não foi concretizado, então que permaneça. Mas eu tive o prazer de acompanhar o projeto e de ver o projeto, e ver assim que realmente ele era muito grandioso para fazer no material com que foi feito. Sim. Né? Porque a pedra não é fácil você trabalhar com a pedra, né? É difícil. A Igreja Matriz de São Joaquim não é apenas um marco arquitetônico. É um refúgio para a alma, um ponto de encontro entre o céu e a terra,
onde cada fiel encontra conforto, força e inspiração. Oi, eu sou o Padre Tiago Tomás, sou natural de Laguna, tenho 12 anos de padre e estou há 3 anos iniciando esse 3º ano aqui em São Joaquim. A paróquia de São Joaquim, ela tem uma grande história. Pela firmeza das pedras desta igreja, se fortalecem também a história e a devoção do povo que aqui por muitos anos vive a sua fé, vive a sua espiritualidade. Contamos com a ajuda de outros 2 padres, né? Um é o Padre Ivan, que tem 70 anos de vida, é joaquinense e muito tempo também já está se dedicando aqui na sua terra, né? Então isso também é uma alegria para ele estar aqui, com toda a sua dificuldade de saúde, mas de muita confiança em Deus. Padre Ivan é uma presença muito importante entre nós, principalmente nós 2 padres, o outro Padre Fernando também, que é o vigário paroquial, né? São Joaquim, pela história, sabemos que foi pai de Nossa Senhora, né? A sua esposa era Ana, então Santa Ana e São Joaquim. Então, automaticamente, sendo pais de Nossa Senhora, são os avós de Jesus. E como padroeiro desta cidade, que ele também dá esse nome, né, para o município, que é bastante conhecido por muitos lugares que a gente passa, quando fala em São Joaquim, as pessoas também, eu já escutei, já ouvi falar, é algo assim bastante legal. E como uma igreja matriz, a igreja matriz é sempre a igreja mãe daquele lugar. E a nossa igreja, né, bela por natureza, desde da sua construção, ela também é uma casa que acolhe e, claro, como é bom estar na casa dos avós, né? Quem tem avô ainda, avô e avó sabe muito bem disso. Então esse importante momento de estar na casa, de chegar aqui, de contemplar toda essa beleza que foi construída aos poucos, que foi pensada, que foi projetada e que agora nós somos os responsáveis, né, vivendo tudo isso e partilhando desta vida mesmo de fé, de oração. Então, São Joaquim, na sua imagem, que também foi preparada especialmente para cá, né? Porque nós sabemos que não é comum encontrar essa imagem nos catálogos, nas lojas, mas é um momento especial também para este lugar, para este nosso município, né? A Igreja Matriz de São Joaquim, né, aqui em Santa Catarina, claro que existem outras, mas a nossa igreja, ela é primeiro encantadora. Depois, o seu estilo, né, a sua construção, são vários detalhes que nos chamam muita atenção. Ela foi projetada a partir de 1938, a princípio. Um projeto que foi aprovado por Dom Daniel Ostin, que era o bispo da Diocese de Lages na época, e de lá para cá, então, foi se construindo toda uma história, toda uma vida religiosa. A igreja de São Joaquim, esta que nós estamos aqui, ela é rica de detalhes, né? Primeiro, na sua construção, no estilo de pedra, pedras que, como foram colocadas, né, uma pedra em cima da outra, justamente em tempos idos de tão pouca ferramenta e tecnologia, né? Eu fico imaginando hoje seria diferente a construção, né? Talvez um pouco bem mais rápida a sua construção, mas ela tem o seu significado. Mas quem olha de primeira mão essa igreja já se apaixona, já se encanta, né? Pelo seu estilo, pela sua irreverência, né? Porque também é um lugar que se destaca no nosso município, é uma igreja que não existe outra igual, né? É um ponto turístico, né? Porque muita gente que vem visitar São Joaquim procura a igreja e também, claro, conhecida pelas redes sociais, isso chama muito atenção. Então, eu acho muito difícil o turista que vem a São Joaquim e que não passa pela nossa igreja, né? Estar aqui fazendo parte
desse grande trabalho, desse documentário, resgatando a história e vivendo tudo isso, é de fato um momento de muita gratidão, né? Gratidão a Deus por estar aqui, por estar nesta terra, por conviver com esse povo, por ser acolhido e também tentar acolher cada vez mais os fiéis até a igreja. E a nossa igreja, ela fala por si mesma, ao redor dela, né, sempre composta por vários momentos atrativos ou vários pontos que chamam a atenção, seja a cruz, seja a imagem de Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora da Serra, todos os detalhes, as imagens que estão ao redor desta igreja. Então, de fato, estar aqui vivendo tudo isso é um momento assim, como diríamos, sem palavras, né, porque a gente vive, mas não tem assim condições de demonstrar isso em palavras enfim, é algo que vai, né, vai além das nossas emoções, da nossa vida e enfim, cada dia é um dia muito especial vivendo nessa terra bonita de São Joaquim. Do alto da serra, entre o vento e o céu, ergue-se um templo de pedra e de fé. Cada tijolo, suor e esperança, um sonho esculpido na força de um povo de pé. Mais que basalto, um símbolo forte, ecoa no tempo um legado imortal. Entre as montanhas, no frio que abraça, a luz dessa igreja, um farol sem igual. Igreja de pedra, memória e amor, história escrita com força e suor. Em cada prece, em cada olhar, um povo unido a te celebrar. Igreja de pedra, memória e amor, história escrita com força e suor.